Olá, pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus para a tua vida. Espero que você, a sua família, seu lar estejam bem. Se não tiver, vão ficar pelo poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um devocional com Deus para abençoar a sua vida, as nossas vidas. A palavra de Deus tem poder de mudar quem nós somos, transformar quem nós somos. A palavra de Deus ela tem o poder de transformar o nosso psicológico. A palavra de Deus tem o poder de nos dar um novo caráter, dar novas atitudes. Eu não tenho um pingo de orgulho de falar de quem eu era 7 anos atrás. Eu era uma mulher prepotente, arrogante, orgulhosa. Eu era aquele tipo de mulher assim que eu não deixava o almoço para a janta. Me provocou, tava eu ali no meio, né? Eu era o tipo de pessoa que quando eu ouvia dizer que alguém falou algo de mim e tal, eu gostava de abrir a boca no meio da plateia. Eu queria que tivesse plateia para ouvir eu falar. E hoje, para a honra e glória do Senhor, não é para minha não. Deus tem moldado muito a minha vida. Hoje eu olho para aquela Marcela que eu era lá, eu tenho vergonha. Porque nós dizemos assim, somos filhos e filhas de Deus. Mas que posicionamento de filhos e filhas de Deus nós estamos tendo? Porque os verdadeiros filhos e filhas de Deus sabem se posicionar. Eu era aquele tipo de mulher que não deixava o almoço para janta. Hoje eu deixo o almoço para janta e muitas das vezes o almoço que ficou para janta vai ficar para o almoço do outro dia seguinte. Porque eu aprendi a ouvir para depois me posicionar. Eu aprendi que certas atitudes minhas destruíam a mim mesmo e as outras pessoas. Quantas das vezes as minhas atitudes erradas, posicionamento da forma errada, só me levou à destruição? Quantas das vezes pessoas, falaram pelas minhas costas, olha o feio que ela fez. Que mulher é essa? Que vergonha. Eu tinha vergonha. Então, hoje, eu estou aprendendo muitas coisas com Deus. A minha vida ser transformada é o próprio Deus que está me transformando. Porque dentro da palavra, o Deus Todo-Poderoso vai nos ensinar como nos comportar. Pessoas que falam demais, pessoas que não sabem ter autocontrole, elas simplesmente se destroem. E acha bonito ainda, porque essas pessoas que se acham assim, né? Eu não deixo o almoço pra janta, bateu aqui, eu devolvo aqui. Eu que não aceito provocações. Elas se acham, não tem? Ela vai achar pessoas que concordam com ela, mas a boa parte não vai concordar com ela. Vai achar aquilo vergonhoso, né? Enfim, o que você quer dizer com isso, Marcela, para nós hoje? Eu quero dizer para mim, para você, hoje, que muitos de nós, por não ter autocontrole, nos destruímos e ainda destruímos essas outras pessoas que estão ao nosso redor. E o que Deus pensa a respeito disso? Como que Deus compara essas atitudes? São muitas. O que Deus compara esse tipo de atitude? No livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 28, está escrito assim, ó, como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Esse versículo nos ensina que a falta de autocontrole pode levar a consequências negativas em nossas vidas. Assim como uma cidade sem muro está vulnerável, é uma pessoa que sem controle sobre o seu espírito, ela está sujeita a grandes problemas por isso. Na Bíblia, na palavra de Deus, você vai encontrar em várias passagens que naquela época as pessoas elas construíam cidades e em volta da cidade faziam um muro, uma muralha bem grandona. Esse muro dava proteção àquela cidade. Esse muro era segurança. E quando os inimigos vinham, para entrar dentro daquela cidade, tinha que destruir aquele muro. Caso contrário, não atingiria aquela cidade. E o que Deus quer falar comigo, com você hoje? Deus está dizendo que pessoas, como eu relatei aí no início, elas são consideradas como uma cidade que não tem muro, está sujeito a qualquer tempestade, está sujeita aos males vir para cima dela, não tem? E ainda está sujeita ainda a destruir, a provocar, males na vida de outras pessoas. Quem você tem sido? Como tem sido o seu comportamento mediante as provocações? Quem você tem sido dentro da sua casa? Tem sido uma mulher que sabe ouvir e depois falar? Tem se calado mesmo estando certa?
e procurado o melhor momento para depois você dar sua opinião, ou você tem partido para cima, tem ofendido, tem recebido ofensa. Porque é uma pessoa que ela não tem sabedoria, que ela não tem autocontrole, autoequilíbrio, que ela é uma pessoa descontrolada, ela ofende e também é ofendida. E depois ela ainda se acha ainda, né, no direito de se vitimar. Ela é uma pessoa que ela não sabe ouvir, ela é uma pessoa que ela fala tudo que não deve, ofende a outra pessoa, ela é ofendida e depois ela se faz de vítima ainda. Que ela é a vítima. Mas hoje Deus está chamando eu e você para nos refletir, não tem? Você quer mudança? Muda você. Você quer ver seu casamento abençoado? Seja você a abençoar a sua família com suas atitudes, com novos posicionamentos. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Faça uma análise de quem você é, de como está sendo o seu comportamento, o seu posicionamento. Como que as pessoas ao seu derredor, à sua volta, estão te vendo? Como a sua família está te vendo? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a mulher tola com as próprias mãos a derriba. E esse versículo é para todo mundo, tanto para homem quanto para mulher. Há pessoas que elas não querem saber de ouvir, só elas querem falar. Pessoas que elas estão erradas, mas elas querem estar certas. São pessoas orgulhosas, pessoas prepotentes. E você acha como que é a vida dessas pessoas? Por onde elas passam é um arrastão, é uma destruição. Sem contar na sua própria família, na sua própria casa, porque muitas vezes essas pessoas lá fora, elas tratam as pessoas assim, ó. Mas o da sua própria família, elas destroem. Lembra que é a sua família que cuida de você. Lembra que é a sua família, quando você estiver passando por problemas, dificuldades, é ela que vai estar com você, não é os de fora, não. Aprenda a estar bem a sua família, para depois tratar os outros bem lá fora. Não adianta ser bonzinho, ser boazinha lá fora e ser uma tempestade na sua própria casa. Sabe? Ser egoísta, arrogante, orgulhoso, orgulhosa com da sua própria casa. E eu era uma mulher assim. Eu era uma mulherzinha desse jeito. Não me orgulho daquilo que eu era. Mas eu aprendi com os meus erros. Nós precisamos aprender com os nossos erros, sabe? Reconhecer os nossos erros e procurar fazer diferença. Em Mateus, capítulo 26, versículo 4, está dizendo assim. Isso aqui é uma fala de Jesus, tá bom? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós não somos uma alma, nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Então lembra eu e você que quando no princípio, lá no livro de Gênesis, quando Deus foi criar o homem, ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E depois que fez o homem a imagem e semelhança, o próprio Deus botou o espírito dentro do homem. Do seu espírito ele compartilhou, presta atenção, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo compartilhou do seu espírito com a gente, colocou dentro de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, estava dizendo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus se comunica com o homem, com a gente, através do nosso espírito. Porque Deus, ele é um espírito. Sabe, muitas das vezes a gente tem impressões de já ter tido em algum lugar. Eu tenho impressão que eu conheço aquela pessoa, mas você nunca viu ela. Sabe por que você tem essa impressão? Porque o nosso Deus, ele é espírito. Ele vê tudo, ele sabe de tudo. Então, tudo aquilo que ele vê, aquilo que ele está vendo, ele joga para nós. Nós temos uns tracinhos do Senhor nas nossas vidas. Muitas das vezes, você vai ouvir uma voz na sua mente, no seu coração. Não faz isso, não vai por esse caminho. Mas a pessoa que ela não está no espírito, que ela não está alimentada pela palavra de Deus, ela deixa a alma dela, que é a carne dela, subsair. Então ela não consegue discernir que aquela voz ali é de Deus. Ela vai arrumar umas desculpas para aquela voz que ela está ouvindo, um trem, mas ela não vai conseguir discernir a voz de Deus. Por quê? Porque a carne dela está alimentada e não o espírito. Então, quando o seu espírito e o meu espírito está fortalecido em Deus, nas verdades de Deus, a sua alma submete ao teu espírito.
Mas quando a sua alma, que é a sua carne, que você faz as suas vontades do seu jeito, você não vai conseguir, sabe? Ouvir a voz de Deus. Você não vai conseguir ouvir que o seu espírito está pedindo para você ir para o outro lado. Mas a sua carne vai querer seguir ao oposto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o espírito está pronto, por quê? Porque o seu espírito não é um espírito qualquer. É um espírito de Deus que está dentro de mim e dentro de você. E Deus quer que você e eu, a gente dá ouvido ao espírito que está dentro da gente. Porque o espírito, ele vai nos conduzir a caminhos de prosperidade, caminhos de bênção. A gente fazer aquilo que é certo. Mas a nossa alma, que é a nossa carne, não. Ela vai totalmente caminhar ao oposto disso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é bom e Deus é maravilhoso. A nossa alma, ela é descontrolada, ela é eufórica e ela é bandida. Ela sempre vai querer fazer a vontade dela. Ela vai querer ouvir as provocações. Eu sou assim mesmo. Não vou mudar. Quem quiser que me tolera. É assim. Mas quando você entender que você não é uma alma, que você é um espírito, que você tem uma alma, que você habita dentro de um corpo, você vai procurar fazer a vontade de Deus. Você vai procurar se alimentar o seu espírito da palavra de Deus. Então a gente se alimenta o nosso espírito ouvindo pregações. Eu estou falando pregações da palavra de Deus, tá? Porque hoje tem muitos evangelhos distorcidos e até mesmo do inferno. Procura se alimentar das verdades, daquilo que é certo, que vem de Deus. Tá? Aleluia, louvado seja o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Então, uma pessoa que o espírito dela está alimentado com as verdades de Deus, ela consegue distinguir vozes. Há vozes que você vai ouvir aqui, ó, tem voz do diabo, tem a voz de Deus, tem a sua voz do seu próprio eu. E como discernir essas três vozes? É você se alimentando da verdade de Deus. Porque a voz do diabo vai querer fazer você pegar caminhos completamente opostos aos de Deus. Porque a voz do diabo vai alimentar a nossa carne, vai alimentar o nosso eu. Ah, fulano falou mal de mim? Ah, tá, peraí, vai me pagar agora. Vai lá e fala mal também da pessoa. Ou vai lá tirar satisfação com a pessoa. Já um espírito alimentado, por mais que a carne tá gritando, vai dizer assim, não, vamos entregar nas mãos daquele lá de cima. Porque eu aprendi, meu irmão, minha irmã, que eu tenho um Deus que me justifica, que é meu advogado, que é o meu juiz. Isso não quer dizer que eu não vou ficar ofendida, que a minha carne não vai gritar, não. Vai. Mas eu vou dar uma freada em mim e vou dizer assim, não, eu tenho um Deus que me justifica. E no momento certo, ele vai me justificar. Eu não preciso provar nada pra ninguém. Gente, eu fico assuntando que necessidade do inferno que nós temos de querer provar as coisas pros outros. Você não tem que provar nada pra ninguém não, meu irmão, minha irmã. Para com isso. Você não precisa, tem que provar para Deus todos os dias, sabe? Sendo diferente, mudando seu comportamento, buscando agradar a Deus. Ah, você não é homem. Aí parte para cima para mostrar que é homem. Ah, você não tem coragem de fazer aquilo. Parte para cima para mostrar que tem coragem. Para quê? Paga suas contas. Para quê? Se você ir lá, você é homem. Se você não ir, você é homem do meu jeito. Se você ir, você é mulher. Se você não ir, você é mulher do mesmo jeito. Então não precisa cair nas provocações de ninguém. Quantos de nós que vai ver ouvir esse meu vídeo, por causa das afrontas que recebe, faz tanta besteira? Às vezes, meu irmão, minha irmã, é melhor você ouvir que você é um covarde e ficar na sua do que você querer mostrar que você é valentão, valentona, ir lá e fazer besteira. Porque muitas das vezes a besteira que a gente faz não tem mais conserto, não tem mais volta não, meu irmão, minha irmã. Não tem que provar nada pra ninguém, não. Tá falando? Você é um porqueira. O problema é seu, eu não sou. As pessoas que vai dizer quem é você, você precisa saber quem é você. Eu sou filha de Deus. Eu sou uma mulher abençoada. Eu não sou nada disso que estão dizendo que eu sou. Sabe o que eu descobri na minha caminhada? Que quem fala tudo aquilo que a gente é aquela pessoa que é. É ela que se sente assim. Entende? Então não cabe você e eu nos posicionar. Então essa é a palavra para mim e para
você nesse dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe.